Olá pessoal, professor Demis aqui novamente com vocês e nessa aula nós vamos responder a lista de exercícios do capítulo 10, que trata sobre plano inclinado e aplicação das leis de Newton. Sem mais conversa, vamos logo para as questões. A primeira questão fala o seguinte: o homem segura a extremidade de uma corda que tem a outra extremidade unido a um corpo de massa M. Então o homem está segurando aqui uma corda e essa corda está passando para a polia segurando o outro corpo, apoiado sobre um plano inclinado, como representado na figura. Então ele dá a massa do corpo, ele dá o seno do ângulo aqui, do plano inclinado, e o cosseno também. Considerando que não existe atrito, então essa questão não vai trabalhar com atrito entre o corpo e o plano, calcule o modo da força de tração na corda quando o corpo fica em repouso, sobe o plano com movimento uniforme, sobe o plano acelerando a meio metro por segundo ao quadrado e ele desce o plano a meio metro por segundo ao quadrado. Então vamos lá. O que acontece, pessoal? Primeiro nós temos que desenhar as componentes aqui, né? Então vamos lá. Aqui ele está fazendo uma... Vai ter aqui uma tensão aqui. Atenção, toda vez que tiver um fio vai aparecer. Aqui ele vai ter que ser... Nós vamos ter que fazer aqui uma linhazinha aqui, paralela ao plano, que vai ser exatamente aqui a nossa força normal. Aqui vai aparecer a nossa PX e aqui a nossa PY, né? Lembrando que o peso está para cá, para baixo. Essas aqui são as componentes, ou seja, esse P se decompõe tanto no PY quanto no PX. Na aula de vetores, nós falamos como é que faz a decomposição de vetores. Se você não tiver lembrado, assiste lá a aula lá de vetores lá para você dar uma relembrada. É importante aqui para esse assunto, tá bom? Então, na letra A, ele está dizendo que o corpo vai ficar em repouso. Como nós já discutimos nas aulas anteriores, quando está em repouso, nós vamos ter que aplicar a primeira lei de Newton, que é a somatória das forças, tanto na horizontal quanto na vertical, vai ficar zero. A somatória vetorial vai dar zero, né? Tá bom? E aí ele vai te dar um monte de situação, tá bom? Então, a primeira questão, ele quer saber... todas as opções aqui, ele vai querer saber a força de tração. Ou seja, ele quer saber em cada uma das situações. Quando, no caso aqui, quando ele está em repouso, qual vai ser a força de tração. E aqui, pessoal, é fácil notar, se você olhar aqui para o bloco, né? A componente aqui, o PX, que é a componente que está puxando o bloco aqui, né? Ele vai ter que ser igual a tensão no corpo aqui, porque vai segurar, para segurar ele aqui, essa tensão aqui, você está vendo aqui, ó, ela vai ser igual a essa outra aqui, ao PX. A decomposição do PX, nós já vimos que é o peso vezes o seno do ângulo. Então, eu tenho o peso é massa vezes gravidade, então vai ficar massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo. A massa do corpo, a questão deve informar aqui. Ela deu aqui que é 20. Vamos colocar 20. Aqui nós temos o 10. E o seno do ângulo já dá o valor do seno do ângulo, que é 3 sobre 5. Ou seja, nós vamos ter aqui, portanto, 200 vezes 3 dividido por 5, que vai dar 120 newton. Pronto. Respondemos a letra A. A tensão para ele ficar em repouso é 120 newtons, que é exatamente igual a componente PX. Sobre o plano em movimento uniforme, pessoal. Pessoal, quando a gente fala que está em repouso, a somatória das forças é igual a zero. Se ele tiver em movimento retilíneo uniforme, ele também, ou seja, com velocidade constante, ele também está no estado de inércia. Isso faz com que a somatória das forças também seja igual a zero. Portanto, aqui nessa situação da letra B, também vai ser 120 newton. Também 120 newton.
Ou seja, tanto em repouso quanto em movimento retilíneo uniforme, ele está do estado de inércia, da primeira lei de Newton. Na letra C ele fala o seguinte: sobe o plano acelerando a meio metro por segundo. Nesse caso ele sai da lei da inércia, né? Porque agora a somatória das forças não vai ser mais zero. Pessoal, se ele está subindo, você concorda comigo que se para ele estar subindo, essa componente T tem que ser maior do que a componente Px? Sim. O Px ele vai estar atrapalhando ou facilitando a subida? Ele vai estar atrapalhando, porque ele está indo no sentido contrário. Ó. Ele está subindo aqui, né? Então, nesse caso aqui, o T, a força T, ela vai ser maior do que a componente X. Para ela subir, porque senão ela não ia subir nunca. Só que aí o Px vai estar atrapalhando. Então a força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, é máxima de aceleração. A força resultante aqui nessa direção aqui vai ser quem? Vai ser o T menos o Px, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Tá bom? Porque o Px está para um lado e o T está para o outro. Você já sabe quem é o Px, que é 120. Já calculamos aqui nas alternativas. Já a massa dele continua a mesma, 20. Só que agora a aceleração que ele vai ter é de meio. Ou seja, você vai pegar 20 vezes meio é a metade de 20, que é 10. 10 esse menos passa positivo. Então vai ficar 10 mais 120. Ou seja, 130 newtons. 130 newtons. Tá bom? E agora ele vai descer. Pessoal, se ele vai descer, a letra D aqui, isso quer dizer que a componente X é maior que a tensão. Porque senão ele não iria descer. Então vai ficar igual essa daqui, só que a gente vai mudar o lado aqui, né? O lado. Então vai ficar quem? É Px, que é maior, menos a tensão, é igual a massa vezes a aceleração. O Px nós já sabemos que é 120, menos T. A massa continua 20 e a aceleração é meio, vai dar 10, né? Então, menos T, ó, eu vou passar esse outro para o outro lado. Quando não tem sinal é porque ele é positivo, então ele vai ficar 10 menos 120. Então, menos T é igual a menos 10, que é mais... Desculpa, pessoal, menos 110. Menos 110, que é 10 menos 120. Menos com menos dá mais, então a tensão nesse caso vai ser de 110 newtons. Pronto, respondemos aí todos. Então aqui vai dar 130 e aqui por último 110 newtons. Para frente. Bem, pessoal, olha só. Sexta questão. Imagine um esquema representado na figura que acaba de ser montado. As massas dos corpos A e B são respectivamente 10 kg e 2 kg. E o coeficiente de atrito estático entre A e o plano inclinado, ó, é 0,4. Então o estático tem que estar em repouso. Considerando o seno e o cosseno aqui, calcule o modo das componentes Px e Py do peso A. Então vamos começar com calma aqui, tá bom? Primeiro de tudo, nós temos que desenhar as componentes. Nós temos aqui o peso do B, vai aparecer essa tensão. Quanta vez tiver aqui a tensão no fio, esse T é igual a esse. Aqui nós temos a componente Px, aqui vai ser a nossa componente Py e aqui vai ser a normal. O Px e o Py, como nós já havíamos falado, eles são as componentes da força peso. Tá bom? A força peso é para baixo, é porque nós fizemos uma decomposição para ficar tudo alinhado aqui, ó. Para a gente poder analisar aqui os vetores. Então ele pergunta o Px e o Py, né? Muito fácil, né? Você já viu no assunto de vetores e lançamento oblíquo, a gente também falou, o Px aqui é o peso vezes o seno de θ, que é a decomposição. Tá com dúvida de por que o Px é P vezes seno de θ? Dá uma revisada lá. Nós temos então o peso de x é o peso do A. O A aqui é 10. Então nós temos 10, que é a massa, mas massa não é peso. Peso é massa vezes a gravidade. E já o seno do ângulo aqui é 3 sobre 5. Então nós vamos pegar aqui 3 sobre 5.
Então, nós temos 100. 100 vezes 3 é 300. Vai ficar 300 dividido por 5. 300 dividido por 5 vai dar 60 newtons. 60 newtons. Tá bom? 60 newtons. E quem vai ser o nosso PY? O PY é o P vezes o cosseno de θ. Então, nós vamos pegar. Quem é o peso? O peso também vai ser 10 vezes 10, que é 100, vezes o cosseno, que dá a questão, que é 4 sobre 5. 4 sobre 5, então vai dar 80 newtons. Pronto, nós descobrimos que é o Px e quem é o PY. Então, nós calculamos já. Então, na letra B, ele quer saber qual é o modo da força de atrito estático máximo sobre o corpo A. Muito fácil, né? Se for o coeficiente de atrito máximo, nós já sabemos que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, nós vamos pegar aqui o coeficiente, que ele dá na questão, que é 0,4, vezes a normal. Professor, mas não calculamos a normal. Não, mas nós já sabemos que ela é igual aqui ao PY. Lembra aqui, ó. Ela vai ser igual ao PY. O PY nós já temos que é 80. Então, 0,4 vezes 80. E vai dar 32 newtons. 32 newtons. Vamos para a letra C. Letra C diz assim: compare o peso de B com a componente Px de A e responda se há movimento do corpo subirá ou descerá no plano. Bem, pessoal, olha só. O peso do B é a massa do B vezes a gravidade. Então, nós temos que o peso do B, como a massa do B é 2, nós temos 20 newtons. O 20 newtons aqui é a mesma cor da tensão. Só olhar aqui pelo corpo B aqui. Ou seja, a tensão aqui vai ser 20 newtons. E aí, quem é o Px? Px, nós já calculamos, é 60. Olha, se tem um 60 newtons, vou até escrever aqui, se eu tenho 60 para cá e eu tenho 20 para cá, é claro que o Px vai ganhar. O Px é maior do que a tensão aqui. Se o Px é maior do que a tensão, o corpo ele vai cair o lado esquerdo aqui, tá bom? O lado esquerdo. Então, ele vai descer do plano, ou seja, ele desce do plano. O A, né? No caso aqui é o corpo A, beleza? Então, a letra dele pergunta: qual é a direção e o sentido da força de atrito? Bem, se ele está descendo, a força de atrito tem que ser contrário. Então, a força de atrito é como se fosse subindo. Bom? Subindo. Então, ele vai estar para cá. A força de atrito vai estar para cá. Beleza? Então, a força de atrito é subindo. Para a próxima questão. Bem, a sétima questão ele vai dizer o seguinte: um bloco de 20 kg. Então, vamos colocar logo o peso, né? O peso aqui vai ser 20 newtons, que é massa vezes a gravidade. Foi colocado sobre uma pancha de madeira de 4 metros de comprimento, como mostra aqui a figura. O coeficiente de atrito cinético, ó, cinético, entre o bloco e a madeira é, então vou botar aqui, ó, cinético é meio. E de atrito estático não é conhecido, então o estático é desconhecido. Levantando a ponta da prancha onde está o bloco, verifique-se que ele começa a escorregar quando o ângulo de inclinação da prancha com relação ao chão chega a um valor cujo seno, então, ó, o seno do ângulo é 0,6 e o cosseno do ângulo é 0,8. Ele pede para você adotar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, nós já calculamos aqui, né? Então, ele pergunta: o valor do coeficiente de atrito estático entre o bloco e a rampa vai ser quanto? Então, se você desenhar aqui os vetores, nós temos aqui o Px e a força de atrito tem que estar para cá, ao contrário, né? Então,
o Px ele vai ser igual à força de atrito nessa situação. Então nós temos que calcular que é o Px para achar a força de atrito. E com a força de atrito nós vamos achar o coeficiente, tá bom? Vamos achar o coeficiente. Então quem vai ser o Px? Ó, o Px é o P vezes o seno do ângulo. Fácil, né? O peso é 20 e o seno do ângulo ele dá 0,6. Então vai dar 20 vezes 0,6. 20 vezes 0,6. Agora, pessoal, é o seguinte. Eu vou fazer aqui de uma outra maneira. Isso aqui é para calcular aqui o Px. Mas tem uma maneira de você calcular o coeficiente mais fácil. Vamos fazer a demonstração. Quem é o Px? P vezes o seno de θ. Quem é a força de atrito? É o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Quem é a normal aqui nessa situação? A normal nessa situação é P vezes o cosseno de θ. Esse peso cancela com esse peso. O cosseno vai passar dividindo. Então, o coeficiente de atrito estático é o seno dividido pelo cosseno. O que é seno dividido pelo cosseno? É a tangente. Então, a tangente do ângulo aqui, você encontra o coeficiente de atrito estático. Tá bom? É mais prático. Sempre você pode utilizar isso aqui. O seno ele dá na questão como 0,6 e o cosseno 0,8. Então você vai pegar o 0,6 e dividir por 0,8. Que vai dar 0,75. Olha só, pronto. Eu já encontrei a letra A. O coeficiente de atrito estático é 0,75. Vencido o atrito estático, o tempo em que o bloco demora para descer a rampa inclinada pelo plano inclinado. Então aqui nós vamos ter que misturar o assunto tanto do movimento retilíneo uniformemente variado quanto do plano inclinado, né? Vou até apagar aqui. Deixa eu botar aqui. Apagar todas as anotações. Pronto, apaguei. Para ficar mais fácil aqui. Então aqui nós vamos ter que fazer novamente aqui. Então a força resultante, se ele vai descer a rampa aqui, ó. Se ele vai descer a rampa, quer dizer que a força resultante vai ser o Px menos a força de atrito. Só que é cinética, né? A força de atrito cinética. Tá bom? Então, a gente vai poder dizer que a força resultante é o Px menos a força de atrito. Que é a força de atrito? A força de atrito cinética vezes a normal. Tá bom? Vezes a força de atrito normal. Quem é o Px? Ó? O Px é mg, que é peso, vezes o seno de θ. Tá bom? Menos coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Quem é a normal? É mg vezes cosseno de θ. É a decomposição, que é correspondente ao py, tá bom? Até botar aqui. É a mesma coisa aqui do py. Então é só substituir, né? Parece muita coisa aqui, né? Mas eu tenho um termo comum em evidência aqui, né? Eu posso botar o mg, né? Posso colocar aqui, ó, mg. Posso botar aqui seno de θ menos isso aqui vezes cosseno de θ. Posso fazer aqui, é só substituir, né? Parece muita coisa aqui, pessoal, mas não é. Você tem a massa 2, você aqui é 10, o seno aqui é 0,6, o coeficiente de atrito cinético, bom, ele dá na questão, ele diz que, deixa eu procurar aqui, o coeficiente de atrito estático é conhecido, o cinético é meio, tá aqui, ele está dizendo que é meio, ele dá na questão que eu não estava enxergando, é meio. E o cosseno aqui é 0,8. Aí você vai fazer os cálculos aqui, vai achar a força resultante de 4 newtons. 4 newtons. Agora eu vou utilizar a segunda lei de Newton, que é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui nós calculamos a força resultante. Vou até colocar aqui
ou a outra caneta para separar aqui, tá bom? Então nós temos que a força resultante aqui é 4. Qual é a massa da situação? A massa do corpo aqui é 2 kg, né? Então bota aqui 2. E agora eu vou descobrir quem é a aceleração. Portanto, a aceleração, o 2 vai passar a dividir, vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Eu encontrei agora a aceleração que o corpo cai. Agora eu vou utilizar a equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Eu não lembro. A fórmula do sorvetão, né? Ó. Opa. Fórmula aqui. Então, se você não está lembrado aqui, deixa eu botar aqui. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. T ao quadrado sobre 2. Você colocar isso aqui como zero, facilita, né? Vai facilitar. E aí você coloca a velocidade inicial também como zero, isso aqui vai embora. Vai sobrar só isso aqui, ó, como ficou fácil, né? Ó. Então vai ficar AT ao quadrado sobre 2. Eu tenho um S, eu tenho a distância que ele vai estar percorrendo. A distância aqui que ele diz, a questão fala que é 4 metros. Então, vou colocar aqui, ó, 4. A aceleração é 2, dividido por 2, T ao quadrado. Aqui vai ficar T igual a raiz de 4, que você sabe que é 2. Pronto. Então, o tempo para ele ir vai ser de 2 segundos. Fácil, né, pessoal? Fácil. Observe aí como os conteúdos anteriores são importantes para você compreender todo um fenômeno físico, viu? Por isso que é importante dar bem todos os assuntos. Vamos para a 8ª questão. A força de resistência do ar sobre uma gota que cai é proporcional à velocidade, como indicado na figura. Nós temos aqui uma questãozinha de análise de gráfico. Então, quanto maior for aqui, ó, a velocidade, vai ter a força de resistência do ar. Isso aqui é uma característica aqui do corpo, do sistema aí que você está analisando. Uma gota, uma gota de água de massa 0,20 gramas. Então, vou tomar cuidado, vou fazer aqui a 8ª, que estão 2 questões aqui. A massa aqui, você não deixa em gramas não, porque você deixar em gramas está errado. Nós temos que utilizar ela em quilograma. E como é que você transforma? Ora, basta multiplicar aqui por 10 elevado a menos 3. Aí se torna quilograma, tá bom? É aquelas histórias de múltiplos e submúltiplos. Então, o peso vai ser a massa vezes gravidade. Então, eu vou pegar aqui 0,20 vezes 10 a menos 3 vezes 10, que é a gravidade. Então, nós vamos encontrar um peso aqui de 0,20 vezes 10 a menos 2 kg. O professor não está em notação científica. Não precisa, que ele não pediu ainda, né? Ele não pediu isso aí ainda. Beleza. E aí ele pergunta, uma gota, né? Ele dá a massa aqui, calculando o peso, né? Vamos precisar. Passará a ter velocidade em queda constante quando estiver atingindo a velocidade de... Então, quando é que o corpo atinge a velocidade limite? É quando a resistência do ar for igual ao peso. Então ele está dando aqui uma gota, ele vai cair, né? Uma gota aqui caindo. Quando a força aqui para cima for igual ao peso, ele vai atingir a velocidade limite. Então nesse caso aqui basta saber que o peso ele vai ser igual à força de resistência, né? Ou seja, 0,20 vezes 10 elevado a menos 2 newton. Opa, aqui não é aquilo não. Deixa eu ajeitar. Aqui não, aqui nós já calculamos. Aqui é newtons. Então, vamos colocar aqui newton. Beleza? Então, nós sabemos aqui o peso. Agora, ele quer saber a força, que é a força, né? Então, nós temos que descobrir onde é que vai ser essa velocidade aqui. Onde é que vai ser essa velocidade? Como isso aqui, pessoal, corresponde aqui uma equação de primeiro grau, a gente tem que saber qual é a função aqui desse gráfico. Porque isso aqui é uma característica do sistema. Então, nós temos que calcular aqui a equação aqui desse gráfico aqui. Como vocês estão vendo aqui, aqui é 10 elevado a menos 4, né? 10 elevado a menos 4. Menos 4. Então, é interessante a gente colocar aqui logo também a menos 4, para ficar, ó. Como é que a gente faz para transformar? A gente aumenta aqui 2 casas, então vai ficar aqui, ó, força, 20 vezes 10. Eu aumentei 2,
que eu faço aqui? Diminuo o 2. Diminuo o 2 vai ficar menos 4 newtons. É a mesma coisa, tá bom? Eu só fiz botar 10 a menos 4. Por que eu botei a 10 a menos 4? É porque o gráfico está 10 a menos 4 aqui. Então aqui quando for 20, qual vai ser a velocidade? Tá bom? Qual vai ser a velocidade? Dá para fazer uma relação aqui direta. Existem várias maneiras de fazer essa questão aqui. Que é 20, tá bom? É 20. Então basta saber aqui a relação, tá bom? Como é fácil aqui. Vamos fazer a relação aqui, ó. Olha só como é fácil, ó. Eu vou pegar, ó, 20 menos 0, 4 menos 0. Aí eu vou pegar esse, que eu quero saber a velocidade, chamar de V. V menos 0. Vamos fazer a proporção. 20 menos 0 dividido por 4 menos 0. Ó, peguei o maior dividido pela relação menor. Agora eu vou pegar o maior, que é V menos 0, dividido pela relação menor, que é 2 menos 0. E aqui vai ficar 20 dividido por 4, e aqui V dividido por 2. O produto do meio igual dos extremos, nós temos 4V igual a 40. Então V aqui é igual a 10 metros por segundo. Só 10 metros por segundo, não é o quadrado não. Viu como é fácil fazendo a relação? Então, letra E. Letra E. Você também poderia fazer a equação aqui, né? Equação no primeiro grau, equação no gráfico e tal. Mas eu achei mais interessante fazer assim com a análise, tá bom? Vamos para a nona questão. Um trabalhador precisa levantar um saco de cimento cujo peso é 2.000 N. Vou botar de outra cor aqui para não confundir. Aliás, eu vou apagar. Você deu uma pausa aqui. Tá bom? E aí você vê aí como é que foi. O trabalhador precisa levantar um saco de cimento com peso, ele vai dar o peso de 2.000 newtons. Exercendo uma força máxima de 150 newtons. Então a força máxima, pessoal, é 150 newtons, olha só. 150 newtons. Ele quer levantar isso aqui utilizando uma força de 150 newtons. Como é possível fazer isso? O pedreiro pode arranjar rodanas, já vai ter que ter um sistema de rodanas, no sistema formado por 4 rodanas móveis. Nós já estudamos como é que funciona a rodana móvel, né? A rodana móvel, ele vai dividir essa força aí. Toda vez que você utilizar a móvel, a fixa não, mas a móvel toda vez vai dividir, né? Essa força aqui. Então, como é que você pode fazer isso? Aqui é só fazer uma análise aqui. Eu vou pegar aqui a figurinha para eu desenhar. Eu sou ruim para desenhar essa partezinha aqui. Então, pessoal, agora com o desenho aqui fica mais fácil. Ele vai querer levantar aqui, ó, 2.000 newtons, 2.000 newtons. Ele quer fazer uma força de 150 newtons para poder levantar isso aqui. Então, o que acontece, ó? Se eu utilizar uma polia móvel, aqui nós temos 1.000, beleza? 1.000. Aí eu utilizo mais um, vai ficar 500. Aí eu vou utilizar mais um, divido por 2, ó, 250. Divido por 2, 125 por 125. Aqui está fixa, então ela não diminui. É só diminui as que estão móveis. Isso aqui é rodando fixa. Então ele vai precisar de uma força de 125. Esse 125 ia estabilizar, ele não iria subir, ou então com o movimento uniforme. Mas como ele quer levantar, tem que ser uma força maior do que 125. Então aqui ele vai precisar de 1, 2, 3, 4 polias móveis. É só você sair dividindo. Viu como é fácil? Tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. E a gente se vê em breve. Um abraço e até mais.